Boa noite a todos, boa noite, queridos internautas, membros da sociedade, fãs do Facebook, do Instagram, que acompanham o nosso Bari Live toda semana, ou que estão acompanhando pela primeira vez hoje aqui. O Bari Live é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica para levar informação de qualidade sobre esses assuntos para você que está em casa e que muitas vezes, ao buscar informações sobre cirurgia bariátrica, sobre obesidade, sobre diabetes, se depara com um monte de coisas que não valem nem a pena prestar atenção. Então, a gente tem hoje, através da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica, uma série de recursos online, YouTube, Facebook, Instagram, o próprio site da sociedade, para levar informação com qualidade. Eu sou Marcos Leão Vilas Boas, sou o atual presidente da sociedade e estou aqui hoje reunido com diversos especialistas de diversas partes do Brasil. Estamos aqui hoje com o Dr. Felipe Vento, cirurgião bariátrico de Fortaleza, no Ceará, com o Dr. Luiz Gustavo Oliveira, cirurgião bariátrico do Rio de Janeiro, e com o Dr. Orlando Farias, cirurgião bariátrico do Distrito Federal de Brasília. Nós vamos, ao longo da próxima hora, discutir sobre um assunto extremamente importante, relevante, hoje, sempre foi, agora mais do que nunca, que é o tratamento cirúrgico do diabetes, o tratamento da cirurgia metabólica para o diabetes tipo 2 de difícil controle e as implicações desse tratamento em relação à cobertura de convênios, liberações, como fazer para fazer a cirurgia, quem procurar, onde procurar, enfim. Alguns aspectos básicos da cirurgia metabólica e aspectos práticos para você que vem aí tentando tratar o seu diabetes, vem tratando ao longo de anos e começa a ver uma perspectiva não muito boa caso os níveis comecem a aumentar. Bom, eu vou começar aqui direto, né? Temos apenas uma hora e vamos começar aqui pelo Felipe Vento, para ele explicar para as pessoas, e aí eu peço a todos que se lembrem que a gente está falando, em sua maioria, com pessoas que não são necessariamente da área médica, então vamos tentar uma linguagem mais coloquial, uma linguagem para a população leiga mesmo. Então, eu queria que o Felipe tentasse explicar aqui qual a diferença entre cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica. Muito bem. Em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Quem está nos assistindo, quem vai nos assistir depois, que a live fica gravado no site da sociedade. Agradecer o convite, é uma honra estar dividindo aqui a nossa tela com o Marco Leão, com o Luiz Gustavo, com o Dr. Orlando, pessoas que eu tenho muito carinho de trabalhar junto e de estar junto nessa caminhada. Essa é uma dúvida muito frequente, acho que todo paciente ainda não entende bem a diferença da cirurgia metabólica para a cirurgia bariátrica, né? O termo bariátrica já demanda um tratamento da obesidade, né? Então, sempre que a gente fala em cirurgia bariátrica, a gente está tentando tratar a obesidade. É uma estratégia de tratamento, de controle da doença, essa doença tão difícil de tratamento que é a obesidade é uma doença crônica, é uma doença progressiva, é uma doença incurável, e que a cirurgia, quando bem indicada, ela consegue controlar e não curar a doença obesidade. Então, sempre que o seu médico falar em cirurgia bariátrica, a gente está realmente pensando num controle um pouco melhor da doença obesidade, e quando a gente consegue esse controle da doença obesidade, obviamente, a gente vai estar controlando também, de uma forma mais bacana, junto com os clínicos, as doenças associadas à obesidade. E aí entra todas as doenças das articulações, todas as doenças metabólicas, e a gente está falando muito aí do diabetes, da hipertensão, da síndrome metabólica como um todo, né? E também da parte psicossocial, que a maioria dos pacientes melhora com um controle melhor da obesidade. Daí vem um outro tema muito importante, que é o tema da cirurgia metabólica, né? Quando a gente fala em cirurgia metabólica, a gente está focado muito no controle da síndrome metabólica.
E dentre as doenças da síndrome metabólica que mais agridem o nosso sistema cardiovascular, sem dúvida tem um grande tripé da obesidade, do diabetes e da hipertensão, né? Então, o foco é muito mais no melhor controle dos índices de glicemia, dos níveis pressóricos e um controle maior da obesidade. Daí o termo metabólico, ele pode ser usado para todas as doenças que a gente opera do cunho junto da obesidade, mas ele tem um foco de tratamento muito mais direcionado, nesse momento, mais para o diabetes. Então, a obesidade, ela se torna, naquele momento, um coadjuvante, e o diabetes se torna a doença mais complexa, mais complicada, que a gente tenta também, junto com os clínicos e endocrinologistas, controlar melhor o diabetes. E a gente já vê hoje, cada dia mais, que a potência do tratamento ajuda muito no controle do diabetes. Então, para simplificar, quando a gente fala em cirurgia bariátrica, a gente está pensando mais na obesidade como carro-chefe, como a doença principal, e quando a gente fala em cirurgia metabólica, a gente está pensando mais no diabetes como doença principal que está levando aquele paciente às suas complicações conhecidas da doença. Perfeito, obrigado, Felipe. Luiz Gustavo, eu queria que você falasse então para a gente como é que são as indicações da cirurgia bariátrica e da cirurgia metabólica. Muda a indicação quando eu estou falando de tratar a obesidade de quando eu estou falando para tratar o diabetes tipo 2? Bom, boa noite a todos. Obrigado, Marcos, Orlando, Felipe. Uma honra muito grande estar aqui participando dessa atividade muito importante da sociedade, que é trazer informação aí para a população, informação de qualidade, né? Eu acho que é uma grande ação da sociedade e dá parabéns aqui para o Marcos, principalmente. Bom, eu acho que esse tema realmente é importantíssimo, né? A gente tem que realmente falar com bastante calma, explicar bem para as pessoas, para entenderem aonde que a cirurgia realmente ela vai estar, qual o papel dela, né? Onde que ela vai estar aplicada, em que tipo de paciente que ela realmente deve atuar, né? Então, assim, a gente realmente sempre começou a falar, né, como cirurgia bariátrica, né? Até o nome das sociedades era Sociedade de Cirurgia Bariátrica, e com o tempo foi evoluindo a noção para a cirurgia metabólica, como o Felipe mesmo falou, e as indicações iniciais para a cirurgia bariátrica eram realmente muito restritas ao peso do paciente, ao IMC, né? Essas indicações vieram do NIH, que é o sistema de saúde, o órgão que coordena o sistema de saúde americano, lá de 1991, enfim, e vieram para cá. O SUS inicialmente fez algumas recomendações em relação à indicação de cirurgia bariátrica, e depois o CFM publicou aí algumas regulamentações, em 2005, depois 2010, e a última é de 2015, especificamente para a cirurgia bariátrica. E aí os pacientes que teriam indicação seriam aqueles pacientes com IMC acima de 40, o IMC acima de 35, entre 35 e 40, com algumas comorbidades, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, enfim, esteatose hepática. São várias comorbidades que tem na regulamentação, se não me engano, são 21. E junto disso, seriam os pacientes já com histórico de obesidade há 2 anos, já com tentativa de tratamento sem sucesso, uma idade entre 18 e 65 anos, porém, nessa última regulamentação de 2015, ela já abre espaço para adolescentes bem acompanhados, com pediatra e tudo, que possam se beneficiar com IMC elevado da cirurgia bariátrica, e também pacientes com mais de 65 anos poderiam ser operados também se estiverem em bom estado geral. E, enfim, então essas seriam as regulamentações que foram feitas mais para a cirurgia bariátrica, né? Com o tempo se descobriu, né, como o Felipe mesmo falou, que a cirurgia bariátrica tem um efeito muito bom sobre o controle do diabetes, principalmente. Então começou -se a falar mais sobre cirurgia metabólica. E viu que isso não está muito relacionado à perda de peso do paciente, né? O paciente tem uma resposta muito rápida em relação ao controle do diabetes. Então, isso poderia ser aplicado também em pacientes diabéticos que têm o IMC um pouco mais baixo, né? Então, a gente tem a regulamentação que a sociedade participou efetivamente, junto com o CBC, o CBCD, junto na Câmara Técnica do CFM, que foi publicado em 2017, que regulamenta, então, as indicações para a cirurgia metabólica, né? Que, na verdade, seria uma ampliação das indicações para a cirurgia bariátrica, já que muitos pacientes com mais de 35 de IMC, que já estavam naquela regulamentação, são diabéticos, são doentes metabólicos, que vão se beneficiar da cirurgia. Mas também se identificou com o tempo que vários pacientes entre 30 e 35 de IMC, com diabetes, com mau controle, também poderiam ser beneficiados
iniciados com a cirurgia. E tem essa regulamentação, então, de 2017, do Conselho Federal de Medicina, que é o órgão que vai regulamentar a atividade médica no Brasil, é importante a gente falar isso, né, que é o nosso órgão, né, que dá as cartas para a gente atuar. Então, ele teve essa resolução que indica, corroborando a cirurgia nos pacientes 30 e 35 de MC, com diabetes tipo 2 de mau controle, né, já com pelo menos 2 anos de tratamento, com acompanhamento com endocrinologistas, mas com difícil controle, precisam de mais medicação, com difícil de controlar a glicose, enfim, entre 30 e 70 anos, né, e esses pacientes se adequariam justamente à cirurgia metabólica. Então, isso seria a gama de pacientes que estariam encaixados aí para fazer a cirurgia diante das indicações atuais que a gente tem. Claro que elas se fundem um pouco aí a partir do IMC de 35, que essa outra regulamentação veio para complementar essa regulamentação de 2015. Perfeito. Deixa eu fazer um resumo, então, para as pessoas aqui. Nós temos, então, uma cirurgia bariátrica, nós chamamos assim, que é quando a gente indica a cirurgia pensando muito mais na obesidade, nas doenças em geral, né? Essa indicação, ela vale para pessoas que têm mais do que 40 quilos por metro quadrado de peso, ou que tem entre 35 e 40 e, além disso, tem problemas de saúde, né? E temos a cirurgia que nós chamamos de metabólica, que, como disse o Felipe, que está destinada focalmente, está focada no tratamento do diabetes. E aí entra naquelas pessoas, basicamente, que têm índice de massa corporal entre 30 e 35, ou seja, são obesos mais leves. Por que obesos mais leves? Porque os outros obesos mais pesados todos já estão contemplados nas indicações da cirurgia bariátrica clássica. Então, a gente tem aí de 30 a 35, pessoas com obesidade leve, pessoas com diabetes há mais de 2 anos, há menos de 10 anos, entre 30 e 70 anos de idade. E isso, como o Luiz Gustavo muito bem colocou, já está sacramentado, já está regulamentado através de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é o órgão máximo do exercício médico. É ele que avalia o que é ético, o que é correto e o que é cientificamente comprovado para ser utilizado. Essa resolução foi feita a partir de uma análise de diversos especialistas, de diversas especialidades médicas, cirurgiões, endocrinologistas, que chegaram a um consenso que essas seriam as indicações. E, ao longo desse tempo todo, a gente vem esperando que isso seja regulamentado pelos planos de saúde. Porque, infelizmente, no Brasil, o que é correto, o que é necessário, o que é determinado pelo órgão que regula o exercício médico, não necessariamente é coberto pelas companhias que vendem seguro de saúde, que vendem os compradores de serviços médicos e que vendem seguro de saúde para a população. Então, só dando uma resumida nisso, a gente já tem um procedimento testado, aprovado, regulamentado e com normas muito claras, né? Eu vou passar uma pergunta agora para o Orlando, que participou muito de todo esse trabalho aí junto ao Conselho Federal de Medicina. O Orlando mora em Brasília e ele está sempre envolvido nesses assuntos do Ministério da Saúde, ANS, CFM. E, Orlando, o que é que você pensa, o que você acredita em relação à indicação, vamos falar especificamente da cirurgia para o diabetes, pacientes com diabetes mal controlado e que sejam mais leves, esses pacientes com obesidade grau 1, entre 30 e 35. O que é que eles têm de especial que eles devem ou não devem fazer uma cirurgia para tratar essa obesidade que existe e o diabetes? Está mudo você. Boa noite, Marcos. Boa noite, Luiz Gustavo. Boa noite, Felipe Vento. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, Marcos, antes de falar da cirurgia do diabetes, eu acredito na cirurgia, para a cirurgia bariátrica, mesmo que o paciente não tenha diabetes, com IMC abaixo de 35. Existe um racional para indicar essa cirurgia também. O paciente que tem o IMC de 32, ele tem a mesma doença do paciente que tem IMC de 40. É só questão de tempo.
Já tem vários trabalhos provados, tem um trabalho agora publicado no New England, já tem algum tempo, já é um trabalho clássico, mostrando que a doença é a mesma, é só questão de tempo. Se a gente pensar assim, o paciente que tem um MC de 35,5 se beneficia com a cirurgia, por que o de 34 não vai se beneficiar? Além do que, como o Luiz Gustavo já comentou aqui, esses critérios de indicação de cirurgia, estipulando IMC, eles foram estabelecidos de forma arbitrária em 1990, 91. Um grupo de 10 especialistas, 5 cirurgiões, 5 clínicos, decidiram que o IMC era 35 com comorbidades, ou acima de 40. Isso foi baseado em estudos de uma companhia de seguro. De lá para cá, a cirurgia evoluiu muito. Hoje a gente opera, a gente sabe, conhece muito melhor o paciente, a gente sabe preparar ele melhor para a cirurgia, a gente tem recursos, a gente opera por vídeo, com tesouras ultrassônicas, grampeadores melhores, com pinças melhores, com material visual melhor. A gente sabe como acompanhar esses pacientes. Os pacientes, a mortalidade hoje de cirurgia bariátrica nos centros de referência é próximo a zero. Hoje a cirurgia bariátrica é uma cirurgia extremamente segura. Então, por que a paciente que tem 34 de MC, que vem sofrendo há 20 anos, tratando obesidade sem resultado satisfatório, por que ela não pode operar e o paciente com 36 pode operar? Então, esse critério é discriminatório, é excludente e, principalmente, ele discrimina raça, ele discrimina etnia, porque alguns grupos étnicos têm muito mais propensão a ter uma obesidade mais grave, clinicamente mais grave, com mais problemas metabólicos do que outros. Os índios, por exemplo, têm uma tendência muito maior para ter uma obesidade mais grave. Toda a população originária do Sudeste Asiático, principalmente os indianos, eles com IMC de 27, eles têm doenças que as pessoas vão ter com IMC de 45. Inclusive na Índia, os asiáticos, a determinação de obesidade para eles não é 30, como a gente, é 27,5. E assim como eles, nós temos vários subgrupos de pessoas aqui, né? Porque, como você mesmo disse, foi um número aleatório, ele não expressa o grau de adiposidade, o grau de gordura e o grau de dano que essa gordura representa para cada indivíduo, não é? E a gente vive hoje, a gente está hoje mergulhado em notícias científicas o tempo inteiro, e a gente, por causa da pandemia do Covid, a gente está vendo como é que a ciência muda de uma semana para outra. Como é que a gente pode ficar amarrado a critérios estabelecidos em 1991? Sabe, esses critérios já foram um avanço, porque antes disso, os critérios de indicação de cirurgia bariátrica, foi publicado no JAMA em 74 por Van Itali, era assim, a pessoa tinha que ter o dobro do peso ideal daquela altura dele. Ele tinha que ter o dobro. Então, um paciente de 1,70 m, ele tinha que pesar no mínimo 150 quilos para indicar a cirurgia. O IMC de 40 e de 35 já foi um avanço muito grande, porque em relação a 74 já havia uma diferença muito grande em 91. E de 91 para cá, a medicina evoluiu demais, principalmente a medicina cirúrgica, a cirurgia bariátrica despontou como uma grande ciência, resolvendo problema de milhões de pessoas no mundo inteiro, melhorando a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, tem gente ainda que se amarra em critérios antigos e discriminatórios. É por isso que eu acredito, não só para a cirurgia para o diabetes com IMC abaixo de 35, como o paciente com IMC abaixo de 35, sem ter diabetes, mas que sofre de obesidade grau 1. Perfeito, Orlando. Obrigado. Ótimos comentários. Vou perguntar para o Luiz Gustavo, indo nesse mesmo raciocínio, e talvez para ampliar um pouco o que o Orlando falou, o peso que a pessoa tem no pré-operatório, ou seja, o indivíduo que tem 45 de índice de massa corporal, o indivíduo que tem 34 de índice de massa corporal, isso influencia no resultado? O resultado, vamos pensar aqui em relação ao diabetes. Eu tenho um paciente com diabetes tipo 2, mal controlado, com 34 de índice de massa corporal, e tenho um paciente com 42 de índice de massa corporal. Esse índice, isoladamente, ele quer dizer alguma coisa em relação à resposta que você espera?
Outra questão realmente é muito importante, né? Muito importante a gente falar isso, deixar isso bem claro, né? Que a gente, como a gente falou anteriormente, a cirurgia metabólica foi descoberta vindo da cirurgia bariátrica feita exclusivamente por perda de peso. E se reparou que os pacientes tinham uma melhora os pacientes diabéticos, obesos, que eram operados, eles tinham uma melhora do diabetes muito rápida, muito antes deles terem uma perda de peso efetiva, né? Pacientes que já usavam insulina antes da cirurgia, né? Eles já saíam do hospital sem usar insulina, né? Ou então usavam muita medicação, saíam do hospital com pouca medicação e logo depois ficavam até sem medicação, antes mesmo deles terem uma perda de peso efetiva. Porque antes se entendia que a melhora do diabetes com a cirurgia seria muito linkada ao peso, à perda de peso dele, né? E, na verdade, essa perda de peso demora a acontecer, e o diabetes melhora muito antes. Então, se descobriu que tem vários efeitos hormonais que a cirurgia provoca, elevação de vários hormônios ligados ao intestino, que eles melhoram a função da insulina, a secreção de insulina, diminui a resistência da insulina nas células. Então, o metabolismo da glicose, o controle do diabetes, ele melhora muito rápido. Isso vai acontecer com pacientes com IMC maior ou com IMC menor. Por isso que a ideia de você ampliar a indicação de cirurgia bariátrica, como o Marcos muito bem falou, né? A gente tem esse IMC como um dogma praticamente, a gente fica muito preso a ele, mas tem outros vários fatores que estão interferindo. Às vezes uma obesidade não tão intensa em relação a peso, ela pode ser muito mais deletéria do que para um paciente, do que para um paciente onde o peso é muito alto, né? Então, assim, o efeito da cirurgia, ela não está relacionada diretamente ao peso. Tanto o paciente com 40, 50 de IMC, ele vai ter o benefício do controle das doenças associadas, quanto aquele paciente com 30, 32 de IMC, que também tem doenças e que não está conseguindo controlar clinicamente. Esse que é um problema que a gente realmente vê no dia a dia do nosso consultório, os pacientes, o sofrimento desses pacientes diabéticos, que fazem, então, eles vêm no consultório, passa 6 meses, daqui a pouco eles voltam com outro remédio e com a hemoglobina glicada mais alta, a glicose deles estão mais alta. Então, com o tempo, eles vão associando cada vez mais remédio e não conseguem controlar essa glicose, né? Então, o efeito da cirurgia nesses pacientes é muito benéfico, e tanto no paciente com IMC mais baixo, como no paciente com IMC mais elevado. Perfeito. Felipe, a gente falou disso aqui, eu queria que você explicasse aqui. Como é que funciona isso? Eu tenho o Conselho Federal de Medicina, que tem uma câmara técnica cheia de especialistas que se reúnem e discutem, veem as evidências científicas e dizem, bom, é ético, é correto e é benéfico para a população ter a indicação da cirurgia metabólica para o diabetes nesse grupo de pessoas. Essa comissão vota, elege que isso é correto. Isso vai para o plenário do Conselho Federal de Medicina, onde existem representantes médicos de todas as especialidades, de todas as unidades da federação. E aquele plenário concorda com isso, ou não. No caso da cirurgia metabólica, concordou e editou uma portaria, ou melhor, uma resolução, determinando que seja indicado. Isso não torna absolutamente natural que a cirurgia seja coberta pelo plano de saúde? Deveria ser. Na verdade, quando a gente fala puramente em ciência, não deveria ter nem essa pergunta. Quando a gente fala hoje em cirurgia metabólica, isso é uma realidade no mundo e no Brasil, né? Baseado em estudos, baseado em tudo que a gente passa, das nossas experiências pessoais de consultório, e a gente tem todo o respaldo técnico para operar quem a gente bem entender e que tiver indicação, obviamente, né? E sem dúvida nenhuma, nessa fase de pandemia, a gente vai aprendendo muita coisa, principalmente também na questão das colaborações dos profissionais, das clínicas. Cada vez mais, nós cirurgiões estamos trabalhando junto com os clínicos, com os endocrinologistas, né? E essa integração de informação é fundamental. Então, nada mais justo, o paciente ele começa a entender isso junto com o seu endocrinologista, quanto mais ele entra com as medicações, tem bons resultados para o diabetes, porque não associar uma técnica cirúrgica que vai controlar bem a doença dele, né? Em relação a esse conflito, Conselho Federal de Medicina e as operadoras de saúde, que é quem hoje a gente consegue operar um grande número de pacientes, pelo SUS isso ainda é muito menor do que a gente esperava, e é uma grande luta como sociedade, né? A gente angariar mais e mais cirurgias bariátricas, cirurgias metabólicas
os pacientes do SUS também, seria um grande ganho, sem dúvida nenhuma, para a saúde do nosso país. Mas as operadoras têm uma coisa muito simples da gente pensar de impor dificuldades, que é o custo, né? Então, eles entendem que o custo da cirurgia metabólica seria um custo a mais para a operadora, né? E como a gente já sabe muito bem, essas contas são muito rasas. Se a gente aprofundar um pouquinho essa conta e a gente colocar o custo que os pacientes teriam das complicações do diabetes, aí sim o custo vai ser muito mais alto. Como o Orlando falou, a cirurgia bariátrica, a cirurgia metabólica hoje tem um custo do procedimento cada vez menor, que a gente consegue operar com melhores tecnologias, mas a gente gasta muito menos tempo de cirurgia. Hoje as complicações de cirurgia bariátrica são muito pequenas, é muito raro a gente ter alguma complicação mais severa em cirurgia bariátrica, não quer dizer que não tenha, mas tem muito, muito, muito pouco, né, como em todas as outras cirurgias. Mas a gente está, todo dia que a gente chega nos hospitais, a gente vê pacientes com amputações por complicações de pé diabético, pacientes lotando as clínicas de diálise, fazendo hemodiálise por insuficiências renais causadas pelo diabetes, pacientes gastando muito dinheiro, tanto das operadoras quanto do SUS, tentando melhorar a sua visão por conta da cegueira do diabetes, né? O grande número de AVCs, de doenças cardiovasculares que foram causadas, obviamente, claramente, pelas complicações do diabetes. Então, essa conta, se for aprofundar um pouquinho, ela é muito mais barato você conseguir fazer um procedimento que vai ajudar a controlar a doença e, obviamente, controlando a doença, o paciente ele vai ter bem menos complicação. É muito difícil. Para a gente, como médico, hoje, desde 2017, que é a resolução do Conselho Federal, a gente fica muito à vontade de indicar a cirurgia, né? E, às vezes, a gente indica a cirurgia, a gente faz um relatório baseado na resolução. Algumas operadoras ainda acatam essa solicitação, porque elas realmente percebem que aquele paciente vai ter um benefício, vai ter menos complicações depois do seu diabetes, da sua doença, e, por outro lado, ele vai ter saúde e vai gastar menos do plano. Mas Você conseguiu aí, desculpe te interromper, você conseguiu aí no estado do Ceará que a Unimed do Ceará cobrisse a cirurgia metabólica, ou seja, pessoas com obesidade mais leve, que tem um diabetes mal controlado, que tem aprovação do endocrinologista, tudo comprovado, bonitinho, ele pode ter a cirurgia coberta pelo seu plano com o cirurgião daí, é verdade? No final do ano passado, a gente começou a ter várias reuniões, o capítulo aqui do Ceará, toda a diretoria da Sociedade Bariátrica e Metabólica aqui no estado, a gente começou a ter várias conversas com os corpos clínicos da Unimed de auditoria, a diretoria clínica da Unimed, mostrando exatamente essas contas, mostrando para eles os benefícios que os pacientes teriam, o melhor controle, o menor custo global para aquele paciente, né? E a diretoria ela entendeu esse processo, ela entendeu que realmente esse número de pacientes dentro dos critérios de colaboração não é uma coisa que o Dr. Felipe vai indicar, é uma coisa que está indicada pelo Dr. Felipe, que é cirurgião bariátrico, juntamente com o endocrinologista que já acompanha aquele paciente diabético há alguns anos, que ele vem piorando ao longo do tempo, que ele já está dando sinais de vai ter complicação renal, vai ter complicação de insuficiência vascular, vai ter complicação de cegueira, vai ter complicação de hipotência, né? Então, todas essas complicações, quando o clínico do paciente, o endocrinologista do paciente entende que está piorando e não consegue um controle efetivo da doença, já está mais do que provado por estudos no mundo inteiro que a cirurgia ela pode ser um grande aliado no tratamento. E a gente conseguiu mostrar isso através de alguns encontros, alguns summits, alguns congressos que a gente fez em conjunto, né? Cirurgiões, cardiologistas, endocrinologistas e a própria auditoria da Unimed, que são os profissionais internos do plano que fazem as contas, que veem o que é melhor para o paciente, que vê que o plano de saúde ele vai sim se beneficiar autorizando aquela cirurgia e baseado na ciência, né? Então, essa é a nossa maior prova de que a gente está falando uma coisa provada e que não tem mais o que discutir, é a nossa resolução do Conselho Federal de Medicina, né? O Conselho Federal é um órgão extremamente competente nesse sentido, e aí a gente conseguiu um convencimento conjunto dos clínicos, dos cardiologistas, dos endocrinologistas, dos auditores e da diretoria da Unimed Fortaleza, e aí assinamos essa resolução interna da Unimed Fortaleza, a partir, se não me engano, de finalzinho... É importante a gente enfatizar o seguinte: a decisão da Agência Nacional de Saúde de ter no seu rol um procedimento médico não implica que o convênio não possa autorizá-lo, certo? Esse rol
é um rol de procedimentos obrigatórios, um rol mínimo. Cada plano de saúde, cada operadora pode determinar, além desses, outros procedimentos. Eles podem decidir que a cirurgia está indicada abaixo de 30, obviamente, se houver recomendação científica, se houver dados que embasem isso aí. Mas não precisam ficar presos àquilo. Deixa eu passar aqui vamos tentar ser dinâmico para as pessoas todas poderem participar. Orlando, eu estive aí em Brasília, participando de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, onde nós estamos discutindo cirurgia metabólica. E depois disso, eu dei uma entrevista para a Rádio Câmara, e enquanto eu estava falando, tinha um deputado, ex-ministro da Saúde, antigo, que falou que a cirurgia bariátrica feita pelo SUS tinha aumentado uns 10%, saiu de 10 para 11 mil cirurgias por ano, que significa mais ou menos uma cirurgia para cada 1.000 pessoas que precisariam. E ele dizia que a cirurgia bariátrica estava aumentando no país porque ela estava sendo banalizada. Queria que você comentasse isso aí. Se você acha que a cirurgia é banalizada, se estamos fazendo muita cirurgia, o crescimento é por banalização. Olha, Marcos, a gente ouvir isso da boca de um político, vai lá, né? Às vezes o cara está falando para a plateia, mas o pior é que a gente ouve isso até da boca de endocrinologista que trabalha com obesidade, sabe? Olha, nos Estados Unidos, cerca de 1% apenas dos pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica têm acesso à cirurgia. No Brasil, não chega nem a 0,5%. Quer dizer, a gente teria que operar muito mais gente do que a gente está operando. Só para embasar o número aí, nós temos 13 milhões de pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica no Brasil e nós operamos 70 mil. Pois faz a conta aí. Quantos anos a gente vai precisar de trabalhar sem parar e sem surgir nenhuma pessoa nova com indicação de cirurgia só para tratar o que tem hoje de gente precisando? Os endócrinos daí de Brasília têm resistência com a cirurgia, de uma maneira geral? Eu acho que já foi pior, sabe? Acho que já foi pior. O que você acha que... Tem melhorado um pouquinho, mas não é muito. Qual é a razão dessa resistência? Eu acho que é ignorância mesmo, sabe? Porque... Ou então que não quer enxergar as coisas. E eu nunca vi uma especialidade assim, clínica assim, de ser tão contra um procedimento. Como um oncologista que é contra o cirurgião oncológico, né? Pois é. Você lembra quando a gente fazia cirurgia para refluxo? Para doença do refluxo? Para hernia de hiato? É uma cirurgia que tem uma eficácia muito menor do que a cirurgia bariátrica. Depois de 5 anos, 80% já não funciona mais. E nunca vi nenhum gastroenterologista abrir a boca para falar contra a cirurgia de complicatura. Você está entrando na seara aí que eu não vou nem entrar porque eu não concordo, não, mas tudo bem. Vamos continuar no diabetes da obesidade. Tá bom. Então, a gente tem um procedimento hoje que melhora doenças tidas antes como incuráveis. Está na primeira página do livro, do manual da American Diabetes Association. Se você tem diabetes, aceite que você tem diabetes, que você vai ter diabetes a vida inteira. E a cirurgia bariátrica, sei lá, em 80% dos casos, remissão completa. Sabe? Então, tem muita gente que parece que fica enciumado de ver um negócio desse. Mas Gustavo, é uma realidade. Você acha... nós temos 2 cenários, né, do paciente, 3, melhor. Nós temos o paciente que faz uma cirurgia, tem diabetes de muito difícil controle. Infelizmente, o ideal seria que nós operássemos eles um pouco mais precoces, né? Sem a doença já estar tão avançada, sem haver já tanto prejuízo da função pancreática, que vai piorando com o passar dos anos com o mau controle do diabetes, porque o mau controle do diabetes piora a função pancreática, que piora o controle. E aí as pessoas vão perdendo função pancreática e, quando resolvem fazer a cirurgia, já passou muito tempo. Mas aí nós temos 3 cenários, né? Cenário da pessoa que tem uma resolução plena do diabetes e ficam sem necessidade de tomar medicação. Temos o cenário daquele indivíduo que diminui a medicação e mantém o controle absoluto. E temos aqueles doentes piores, digamos assim, que é a doença mais grave,
que eles diminuem a medicação, muito a medicação que tomavam antes, e têm algum controle, embora não uma remissão, não um controle pleno. O que você acha que a gente utilizar o cura, não cura, ao invés da gente pensar em controle, em melhoria, o que você pensa em relação a isso aí? Quando começou o surgimento desses bons resultados da cirurgia em relação ao diabetes, realmente a euforia foi muito grande e tudo, chegou até a se falar realmente em cura, né? Mas com o tempo a gente viu que realmente o melhor termo seria remissão, né? Acho que falar de cura, como o Orlando mesmo falou, para uma doença que ela é crônica, que a pessoa que tem vai conviver com ela para o resto da vida, né? Então, a gente não pode falar que qualquer tratamento, nenhum tratamento na cirurgia, tratamento clínico, enfim, nenhum tratamento vai curar. A mesma coisa que a obesidade. A obesidade também é uma doença crônica que mesmo o paciente operado, ele vai ter que fazer o controle dela para o resto da vida, né? A gente não está oferecendo nenhum método milagroso. Eu sempre falo para os pacientes, o paciente acha que vai operar e vai acordar magro da cirurgia, né? A gente não tem essa varinha de condão, né? Rapaz, eu tenho uma dúvida quanto a esse negócio aí. Eu quero que vocês me ajudem. Vocês sabem, vocês são meus amigos, conhecem a minha história dentro da cirurgia bariátrica e sabem que eu, há 8 anos atrás, tive diagnóstico de diabetes tipo 2. Há 8 anos, eu, um belo dia lá, vinha com alguns sintomas, que hoje aqui não é comum, na maioria dos diabéticos, não sentem nada durante muito tempo. Mas eu, por sorte, até senti, ou sei lá, por azar, estava com sintomas e resolvi fazer um exame de sangue. E minha glicemia estava em 480. Tá? Eu passei a tomar insulina e algumas outras medicações a partir de então. Isso controlou, eu estava totalmente descompensado, controlou, melhorou, perdi um pouco de peso, voltei a fazer exercício e tal. Mas me mantive com o diabetes, não tão descompensado, mas com o diabetes ativo. 2 anos depois, em 2014, eu tinha, além do diabetes, eu tinha hipertensão, eu tinha uma esteatose no fígado, gordura no fígado, que já tinha inflamação no fígado, inclusive, muito séria, e eu tinha muito refluxo. Tinha muita azia, fazia sinusite por refluxo. E aí eu disse, eu tinha 31 de índice de massa corporal. Eu pesava 110 quilos e eu tenho 1,88 m. E eu tomei a decisão de me operar. Desde então, eu tomava Victoza, tomava metformina, tomava injeção todo dia, e tomava antipertensivo, remédio para refluxo, enfim. Eu, desde então, não tomo nada. Minha glicemia está normal. Tá? Minha glicemia dá 85, 90, e se eu vacilar, ela cai. Minha pressão está normal, meu refluxo não existe mais. Eu pergunto para vocês três aí, se eu tenho diabetes ainda, o que é que eu faço? Se eu estou diabético ainda? Se eu estou curado, ou o que é? Como é que eu chamo isso? 6 anos depois. No momento, você estaria curado, se a gente fosse falar só de agora, né? Mas realmente, provavelmente, você foi operado no momento ideal, né? Isso que a gente busca, né, dos pacientes, né? Você até talvez com mais informação e tudo, né? Soube fazer o procedimento no momento correto. E aí o resultado é esse, é fantástico o resultado que a gente vê. E assim. Orlando, e aí eu te pergunto, vamos lá, se daqui a 4 anos meu açúcar começar a subir de novo, é uma possibilidade, todos nós sabemos disso, tá certo? Uma menor possibilidade porque eu operei precocemente, né? Diferentemente de quando você deixa para operar com 15 anos de cirurgia, com 20 anos de cirurgia. Aí as perspectivas já não são tão boas. Mas vamos lá que daqui a 4 anos o diabetes começa a subir de novo, eu preciso tomar algum medicamento. Esses 10 anos... Bom, eu tenho certeza absoluta que esses 10 anos fizeram uma diferença monstruosa em qualidade de vida, porque eu como de tudo. Mas isso vai influenciar no que é mais importante no diabetes, que é reduzir o meu risco de morrer de infarto e derrame, que é o que mais mata diabetes, e reduzir a chance de eu ter minha perna amputada, meu rim transplantado,
Marcos, é o seguinte, existe um conceito bastante sério em diabetes, que é a memória metabólica, né? Se você passa um tempo com esse resultado maravilhoso que você tem em diabetes, mesmo que você volte o diabetes, só o tempo que você passou em remissão já vai te garantir muito mais anos de vida lá adiante. E vai, mesmo que você volte a doença, eu costumo falar para meus pacientes, é assim que eu sinto, sabe? Antes, glicemia de 400, tomando insulina, você tinha um tigre grudado no seu pescoço. Agora você tem um gatinho. Se você voltar a ter um diabetes... Nem gato eu tenho agora mais, hein? Por enquanto, agora vamos dizer que um dia você aparece... pode dizer que um dia o gato senta no meu colo, mas é melhor um gato no colo que um tigre no pescoço. Passa a mãozinha na cabeça dele e uma metformina está resolvido. Não é mais nem considerado tomar metformina quando a glicemia chega a 110 depois de alguns anos. Não se considera nem recidiva do diabetes. Significa até que você está prevenindo contra outras doenças, prevenindo outros tipos de câncer, algum tipo de câncer, alguma coisa, porque a metformina pode ter esse benefício também. Então, a memória metabólica é muito grande. A longo prazo, longo prazo, mesmo, nós vamos estar mortos. Então, se você garante mais 10 anos sem livre de diabetes, você vai garantir mais 30 anos lá adiante. Lá pelos 120 anos, você pode morrer tranquilo, que tá beleza. Felipe, a gente sabe que é importante a gente tratar também o diabetes, também é importante a gente tratar o colesterol e a hipertensão, como o Luiz Gustavo colocou, né? Com a cirurgia, a gente trata essas doenças também. Quando eu miro no diabetes, eu também estou acertando nessas outras e reduzindo a minha chance de complicações, infarto, derrame. Me conte aí, o que é que a gente pode esperar em termos de... Vamos falar em controle, não quero falar em cura de maneira alguma, porque isso é secundário. Controle do diabetes e das doenças outras. Você deu o seu exemplo, né? Então, você controlou bem seu diabetes, continuou controlando 6 anos depois, você controlou o seu refluxo, você controlou o seu NASH, né, a sua inflamação no seu fígado, e você, sem dúvida, reduziu o seu risco cardiovascular aí em pelo menos 50% nos 10 anos aí que você, dos 6 anos agora que você está de operado, e com certeza nos próximos anos vai reduzir essa memória metabólica que é tão importante e que nenhum estudo hoje mostra algum resultado tão bom como a cirurgia, em termos de melhora da memória metabólica com tratamento medicamentoso. Não estou comparando um com o outro, mas em termos de melhora a longo prazo, a cirurgia, sem dúvida nenhuma, é a única que mostrou cientificamente uma melhor memória metabólica. Eu costumo falar muito para os pacientes metabólicos, doentes metabólicos que têm obesidade leve, mas que são hipertensos, diabéticos, com esteatose hepática, dislipidemia, que é colesterol alto e triglicerídeo. E tem uma coisa fundamental na maioria desses pacientes, né? A gente fala muito dos problemas metabólicos, mas um problema psicossocial desse doente já é muito grande. Já é um paciente que está 10, 15, 20 anos tentando um tratamento, tentando uma melhora na qualidade de vida e não consegue. Então, acho que a primeira coisa que melhora realmente nesses pacientes quando a gente opera, em termos metabólicos, é o controle da glicemia, é um controle da apneia do sono muito precoce, que é uma doença também silenciosa e que piora muito a síndrome metabólica dos pacientes. Mas, rapidamente, esse paciente com 2, 3 meses, ele melhora uma coisa muito importante, que é o bem-estar e a felicidade dele. Então, o que a gente consegue fazer uma pessoa mais feliz, com toda certeza, várias coisas que a gente não sabe na nossa medicina de liberação de neurohormônios, de coisas a mais, da próprio estado de felicidade daquele paciente, também ajuda a controlar como um todo. Uma coisa mais palpável é realmente a quantidade de medicações. A gente controla muito melhor, sim, a hipertensão. A gente já tem muitos trabalhos no mundo todo mostrando isso, que a cirurgia metabólica também se enquadraria muito bem para os hipertensos de difícil controle. Tem um trabalho de um colega brasileiro, o Dr. Carlos Schiavon, que fala muito bem disso. Então, quando a gente fala em tratamento de síndrome metabólica, a síndrome ela é clara. Ela é obesidade, ela é hipertensão, ela é diabetes, ela é dislipidemia, e a gente consegue controlar, sim, todas essas partes da síndrome metabólica com a cirurgia. Não é porque a cirurgia em si resolve, mas a cirurgia, como o Luiz Gustavo falou, ela modifica diversos sistemas hormonais,
proteicos, de sinalizações do hipotálamo, são coisas extremamente complexas que a cirurgia consegue melhorar essas respostas. Então, é fato, é muito comum, mais de 80% dos pacientes operados em síndrome metabólica controlarem muito melhor essas doenças básicas, né? Essas doenças da hipertensão, principalmente diabetes, esteatose hepática, dislipidemia e o bem-estar como um todo, né? Então, a gente que trabalha com isso no dia a dia, a gente vê isso muito nos nossos pacientes. Orlando, o CFM determinou, especificou basicamente, nesse primeiro momento, 2 tipos de cirurgia. Quais são os 2 tipos de cirurgia que estão indicados para essas pessoas com índice de massa corporal mais baixo de diabetes tipo 2 para o tratamento de diabetes? Pergunta assim, qual seria a cirurgia de escolha para o paciente que está pensando no diabetes com IMC mais baixo? É isso? Isso. Marcos, eu acho que pode ser qualquer uma das 2 cirurgias mais comuns, o sleeve ou o bypass gástrico. Sleeve, o que é sleeve? Sleeve é uma... Eu sei o que é, mas as pessoas que estão assistindo aí não sabem o que é, não. Os pacientes hoje já sabem mais do que a gente isso. Mas o sleeve quer dizer manga. Sleeve quer dizer manga de camisa, né? Então, o estômago tem aquela forma mais arredondada, o cirurgião retira uma parte do estômago e ele fica parecendo um tubo, parecendo uma manga de camisa. Essa cirurgia funciona bem para o diabetes nessas pessoas com índice de massa corporal menor que 35 também? Funciona também. O sleeve também funciona nos pacientes com o sleeve ou gastrectomia vertical é a mesma operação? A mesma operação. Bem. E a outra alternativa é o bypass gástrico. Como é que funciona aí? O bypass gástrico, a gente não retira nenhuma parte do estômago, a gente divide ele em 2 partes. Bypass quer dizer desvio. Então, a pequena parte do estômago que vai receber o alimento, a gente desvia ele diretamente para uma parte de intestino. Então, no início do intestino fica uma ponta o estômagozinho e na outra ponta o estômago excluído. Eles vão formar um Y, vão se juntar lá embaixo, há um pequeno desvio do início do intestino delgado. Tá, na prática, bypass gástrico. Que o cara não vai entender isso direito sem ver o desenho. Na prática, a gente tem um estômago menor com um desvio para o intestino, né? Ambas as cirurgias são feitas por videolaparoscopia. Por videolaparoscopia. Na verdade, são cirurgias que têm riscos muito diferentes, semelhantes. Como é que funciona? Vamos ser rápido, porque daqui a pouco vai acabar o nosso body live. Vamos responder objetivamente. A princípio, os riscos, vamos dizer, operatórios nos primeiros 30 dias são semelhantes entre os 2. A princípio, o bypass, como tem um desvio do duodeno, uma área de absorção de algumas vitaminas, pode existir um maior risco a longo prazo de deficiências nutricionais no bypass gástrico em relação ao sleeve. Mas a taxa de complicação é semelhante os 2. Mas não é porque a pessoa faz sleeve que não vai ficar sem tomar suplemento. Então, uma é mais eficaz que a outra? Para o diabetes? A gente vê muitos relatos de que o bypass é mais eficaz do que para o diabetes e mais eficaz em termos de perda de peso também. Mas quando se faz, tem um estudo feito acho que não quer saber estudo, não. Resumo o que você acha. Que você fazendo estudo controlado, sorteando, faz essa ou faz aquela cirurgia, no final das contas, o resultado é muito pouca a diferença. Um pouco superior para o bypass. Perfeito. Luiz? Marcão, que na resolução do CFM, ele realmente determina essas 2 possibilidades como uma escolha do cirurgião junto com o paciente, né? Existem diversas outras técnicas cirúrgicas, mas na resolução do conselho... Especificou essas 2. Especifica o bypass, mas com a possibilidade também... Cada paciente tem sua peculiaridade e é decidido junto com o médico o que fazer. Luiz, em relação ao acompanhamento dessa pessoa que fez uma cirurgia metabólica e tem um índice de massa corporal mais baixo, quais os cuidados que ela deve ter? O controle dela a longo prazo, né? Após a cirurgia, né? Isso. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Tanto para a cirurgia, quando a gente fala especificamente para a bariátrica e também da metabólica, esse controle de comportamento a longo prazo, né? Então, a gente vê muito bem que os pacientes que vão mais às consultas,
os pacientes que fazem exercício físico, que se alimentam corretamente, né? Porque a cirurgia, como a gente falou aqui, a cirurgia vai diminuir o tamanho do estômago, vai fazer um desvio do intestino, então a pessoa vai comer pouco. Mas já que ela vai comer pouco, ela tem que comer bem. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas confundem e acabam beliscando, comendo pouquinho o tempo todo e acabam se alimentando mal, né? Então, assim, já que vai comer pouco, tem que comer os alimentos que vão deixá-la bem, né? Então, isso tendo acompanhamento regular com a nutricionista, né? Fazendo Ela acompanhamento. continua precisando do endócrino para acompanhar. Sim, com o endocrinologista, tem que fazer as consultas com a equipe multidisciplinar, o psicólogo, né? A gente vê que os pacientes pode ter uma crise de ansiedade, né, no pós-operatório, isso pode atrapalhar o controle dela, ela pode não tomar a alimentação correta, não tomar medicação, suplemento indicado, né? Então a gente vê que os pacientes que seguem têm um comportamento saudável a longo prazo, eles têm um resultado muito bom do controle, tanto do diabetes quanto da obesidade. Infelizmente, tem alguns pacientes que perdem esse controle, né? E aí, às vezes, acabam não tendo um resultado muito bom. Então, acompanhamento com a equipe, comportamento saudável, dieta, exercício físico, isso é fundamental. Ok, gente. Deixa eu aproveitar que a gente está chegando ao final aqui e eu quero dar alguns avisos que são extremamente importantes e ao longo desses próximos 30 dias a gente vai falar muito disso aqui no Body Life, que é sobre a importância da participação popular para que essas cirurgias que hoje não são obrigatórias passem a ser obrigatórias pelos planos de saúde. Tá? A Agência Nacional de Saúde está definindo se cobre ou não, se obriga a cobertura ou não. Nós levamos todas as evidências científicas, pedimos, mostramos o porquê de que precisava ser incorporada essa cirurgia pela Agência Nacional de Saúde, mas a recomendação preliminar da agência foi de não incorporação. Acharam caro, acharam que não vale a pena gastar dinheiro com a população para tratar o diabetes grave. Acham barato pagar 100 mil hemodiálises por ano, por pessoa. 100 mil pessoas fazendo hemodiálise por ano. Acham barato o número imenso de pessoas que perdem a visão. Acham barato o número gigantesco de pessoas que perdem as pernas. E acham barato também uma infinidade de pessoas que morrem a cada ano porque não tem o diabetes controlado. Tá? E nós temos uma infinidade de estudos mostrando redução da mortalidade, redução de 40%, de 60% da mortalidade de pessoas que fizeram a cirurgia metabólica. Temos um estudo esse ano do Dr. Ricardo Cohen que mostra uma redução gigantesca no controle da doença renal em pessoas que fizeram a cirurgia metabólica. Então, nós só temos uma chance agora de fazer com que a Agência Nacional de Saúde se sensibilize e volte atrás na sua decisão. Essa decisão de não aceitar a cirurgia foi preliminar. Nós temos agora uma fase de consulta pública, que vai até o dia 21 de novembro. Tá? Então, até o dia 21 de novembro, todas as pessoas que estão nos ouvindo, os familiares, as pessoas que têm diabéticos nas suas famílias, e tem pessoas que sabem a importância disso tudo, devem entrar no site da Agência Nacional de Saúde. Lá existe participação popular, contribuição da sociedade. Vai lá, hall da sociedade. E lá ela vai encontrar a nossa tecnologia, gastroplastia para a obesidade, cirurgia bariátrica para o diabetes, e vai poder contribuir. Mas tem um caminho melhor. Você entra no nosso site, num site que a gente tem especificamente para isso, e ele vai direcionar você direto para lá e vai ensinar o passo a passo, que é o www.vidanovametabolica.org.br. Nesse site vai ter todo o passo a passo para você fazer a contribuição na consulta pública, para que a agência sinta a vontade popular, a não aceitação de uma negativa de uma tecnologia que salva vidas, salva rins, salva visões, salva membros. Então, a gente precisa se mobilizar, trazer toda a família, trazer os nossos colegas junto conosco, para que a gente tenha êxito na incorporação. Isso não é um negócio. Isso não se trata de economizar dinheiro agora para gastar depois com as complicações. Isso a gente está falando de vidas. Tá? Vidas que cerca de 7% das mortes hoje são causadas por diabetes no Brasil. Doenças crônicas, doenças não transmissíveis,
não é Covid. A única doença que importa agora no mundo é o Covid, mas tem muito mais gente morrendo todos os anos, ao longo de décadas, por conta do diabetes, de hipertensão, de obesidade. E os tratamentos são muito pobres, tem um efeito muito pequeno em algumas pessoas. E para essas pessoas, apenas para essas, não estamos querendo operar os 14 milhões de diabéticos que tem no Brasil, não. Estamos querendo operar algumas centenas de milhares que não vão se beneficiar dos melhores remédios que tem, mesmo tomando eles, e vão morrer ou adoecer. Então, a gente tem a oportunidade de contribuir com isso e mudar essa história. Entre no vidanovametabolica.org.br, você vai ser direcionado para o site da ANS, contribua, nós temos lá uma série de argumentações científicas, técnicas para mostrar, e vocês depois anexam isso, porque não é só uma votação, dá um trabalhinho, tá? Você entrar, escolher a nossa tecnologia, votar que discorda da ANS, que discorda do parecer de não recomendar, e colocar os seus argumentos. Pode colocar o argumento que você quiser, pode usar esses nossos, pode usar o seu sentimento, o seu pensamento. Tá? E uma coisa que foi muito interessante entre os argumentos, nós fizemos toda uma previsão de gastos, de custos, de quanto isso vai impactar o sistema de saúde, porque eles só pensam que os planos de saúde que lucram bilhões por ano não vão aguentar alguns milhões que vão ser incorporados com essa tecnologia, caso ela seja aceita. Né? E aí eu fiz uma continha, gente, de dividir os gastos que ela própria, os próprios técnicos da agência disseram que ia aumentar na cirurgia. Ao longo de 5 anos, iria aumentar em torno de 500 milhões de reais nos custos do sistema de saúde como um todo, de todos os planos de saúde. E eu dividi por 47 milhões de usuários do sistema de saúde. E dividi isso ao longo desses 5 anos. Isso dá um custo, gente, de 18 centavos por mês para cada usuário. Então, por 18 centavos por mês para cada usuário, nós temos a oportunidade de tratar, ou pelo menos oferecer um tratamento importante para muitas pessoas que não têm nenhuma outra esperança quando chegam a esse estágio. Certo? Então, eu queria trazer esse apelo de engajamento para que todos se engajem e busquem outras pessoas para essa nossa luta. Nós estamos chegando no final. Eu queria agradecer a vocês todos, convidar vocês para acompanharem os próximos Body Lives das próximas semanas, que vão ser todos focados em diabéticos. Chamem seus familiares, pessoas com diabetes tipo 2, pessoas com familiares com obesidade, para conhecerem um pouco mais sobre essa importante, robusta e potente ferramenta de tratamento que a medicina trouxe para as pessoas. Boa noite a todos. Obrigado. Fiquem com Deus. Vamos em frente. Boa noite. Boa noite. Disposição, acho que eu dizia assim, com diabetes da forma que eu estava, eu acho que morri um pouquinho mais a cada dia. E eu já não tinha mais o funcionamento perfeito de um rim, já estava perdendo uma vista, e de repente hoje eu já tenho meus rins funcionando perfeitamente, a vista também. Não, eu não andava 100 metros sem ter que parar umas 3 vezes me segurando. A impressão que eu tinha é que eu tinha um sapato de ferro, eu andava de escafandro. Hoje eu vou bacana aí, posso andar uns 1.000, 2.000 quilômetros que não me canso mais. Eu era diabética há uns 16 anos. Aquele que, assim, meu marido criticava muito, você não sai do Facebook. E no Facebook eu achei a chamada. Eu usava 84 unidades de insulina por dia. Embora muitas pessoas achem que eu fiz para emagrecer, eu fiz justamente para me livrar do diabetes. A minha vida melhorou muito, eu digo assim, 1000% em termos de qualidade de vida. Mais disposição, mais alegria de viver, porque eu amo viver. Eu acho que a vida é um dom que a gente não pode, sei lá, só ele vai levar. Então
eu falo, se tivesse que fazer 1000 vezes, eu faria novamente.